Bom, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá, né, começar nosso Direito Penal 4, com análise de alguns crimes, alguns mais relevantes, outros menos recorrentes aí na vida prática. Eu estou gravando esse primeiro vídeo, e aí eu espero um feedback dos senhores e das senhoras com relação à qualidade da imagem, do áudio, som, de tudo, né? Áudio, som. Tá? E aí eu espero um feedback de vocês. Aqui um primeiro encontro, mais para podermos falar sobre a disciplina, sobre o conteúdo que será ministrado, o conteúdo que eu estou disponibilizando na plataforma ABA para vocês. Tá? Eu espero que vocês realmente leiam, tá? Porque como são poucos encontros, nestes encontros, a minha postura será mais de apresentação dos temas que serão tratados e abordados para que você estude, né, pelo material e faça as questões como uma maneira de fixar o conteúdo, né, em tese estudado. Então, é isso. Vamos lá para nosso primeiro bate-papo aqui com relação à ementa, tá? Eu tenho a obrigação legal de explicar para vocês a ementa do curso, da disciplina desse curso, para que vocês tenham conhecimento do que nós iremos tratar. Tá? Para quem não me conhece, eu sou Henrique Porto de Arruda, sou um dos professores de Direito Penal e Processo Penal da FPR, junto com meu amigo Bruno, tá? Teve a sorte de ter aula com o Bruno, sabe quão competente ele é, e a gente divide essas disciplinas aí entre processo penal e direito penal na Faculdade de Brasília. A carga horária da nossa disciplina será de 60 horas, ela ocorre de modo remoto, né, ou seja, o EAD, ensino à distância, de modo que você tem o conteúdo, tem alguns vídeos, né, explicando sobre o conteúdo que está lendo, e eu me comprometi com alguns alunos, e eu vou fazer isso, vou agendar de maneira prévia um encontro para que nós possamos conversar, né, a respeito de um tema específico que está lá na frente, mas que essa hora vai chegar e eu espero que vocês compareçam ao nosso encontro. Tá? Qual o conteúdo que nós iremos estudar nesta disciplina? Primeiro, dos crimes contra a assistência familiar. Então, esse conteúdo eu já disponibilizei na plataforma. Mostra algumas condutas em que o Estado tenta coibir, né, condutas que o Estado não tem interesse que elas se realizem, tendo em vista o objetivo de proteção da família. Tá? Então, protege o casamento, protege o menor, protege aquelas pessoas que dependam de você no seio familiar. Tá? Então, dos crimes contra a assistência familiar, dos crimes contra o pátrio poder, isso já mudou, esse nome pátrio poder, hoje é poder familiar. Tutela, curatela, dos crimes de perigo comum, isso tudo nós iremos estudar. Dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos. Dos crimes contra a saúde pública, esse aí já tem mais relevância e faz referência a alguns casos ocorridos agora, recentemente, durante o período da pandemia. Tá? Temos aqui incitação ao crime, apologia de crime ou de criminoso. Tá? A gente vai debater se algumas músicas, né, hoje em dia no funk, se elas poderiam ser configuradas ou, né, classificadas como algo que faça apologia a um crime ou a algum criminoso específico. Vamos estudar também dos crimes contra a fé pública envolvendo moeda falsa, tá? da falsidade de títulos e alguns outros papéis, tá? De falsidade documental e outras falsidades que a gente vai analisar. A gente vai estudar a diferença entre a falsidade material e a falsidade ideológica, tá? Onde a falsidade ideológica, o documento, mesmo sendo verdadeiro, sendo original, o conteúdo dentro daquele documento não é verdadeiro. Então, a gente vai analisar isso mais para frente. Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração, aqui é extremamente importante. Eu preciso que nessa parte dos crimes contra a fé pública, dos crimes contra a administração pública praticados por particulares ou por membros da própria administração, você tenha uma dedicação maior e melhor nos estudos desses conteúdos, tudo bem? Então, vamos lá. Dos crimes praticados por particular contra a administração, veja que tem uma diferença, hein, entre um funcionário público que pratica um crime contra a administração e um particular que pratica um crime contra a administração. O direito penal ele vai cuidar muito bem disso na proporcionalidade da pena desses dois crimes. Tá? É óbvio que se espera uma conduta mais honesta, né, de mais zelo com a administração daquele que faz parte da administração. Então, na medida em que esse funcionário público comete um ato lesivo à própria administração, ele deve ser punido de maneira mais gravosa.
dos crimes praticados por particular contra a administração, dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira, dos crimes praticados contra a administração da justiça, aqui tem importância também, muita importância, e aí dos crimes contra as finanças públicas e algumas disposições gerais. Tá? Resumidamente, esse é o tema que nós iremos tratar, né, durante todo esse semestre aqui, nesse Direito Penal 4. As nossas aulas, como é que elas vão ocorrer? De modo remoto, tal como está acontecendo agora. Eu falo remoto, mas dá a impressão de que nós iremos ter assim, toda uma integração a cada semana. E não é assim, a integração é por meio das perguntas, né? E nem sempre a gente estará junto aqui, nesse encontro, mas me comprometo com vocês em alguns momentos, realizar um encontro para que nós possamos conversar, e aí sim, uma aula dialogada entre nós, tá bom? Então, aqui, o objetivo geral é fazer com que você compreenda a importância do direito penal, a importância do estudo do direito penal, os significados de alguns institutos, tá, do direito penal, e aqui, mais especificamente, de alguns crimes. Tá? Você vai saber quais são esses crimes, quais são essas condutas não desejadas pelo Estado, tá? Quando ele criminaliza aquele tipo de conduta. Eu fiz uma separação aqui com base na ementa, tá, por módulos, e já eu vou apresentar esses módulos para vocês, e eu disponibilizei a ementa para que vocês possam olhar, possam ter ciência do que nós iremos trabalhar. Tá? Bibliografia, eu sempre insisto, os alunos querem uma bibliografia pronta, você vai se adequar a essa ou aquela bibliografia. Eu gosto muito do Rogério Greco, que é um livro que está indicado na sua bibliografia, né, na bibliografia básica. Então, se alguém puder fazer uso dele, tudo bem. Outros autores, como Fernando Capês, Damásio Jesus, Mirabete, César Roberto Bittencourt, Rogério Sanches, Vitor Rios Gonçalves e Paulo César Busato, Juarez Cirino Santos, o que você quiser adotar para você, será muito bem-vindo, desde que você estude, né? Desde que você efetivamente leia. Vamos lá, a gente fez algumas divisões aqui, e esse cronograma é importante que você saiba, porque a gente vai evoluindo na matéria conforme o cronograma apresentado aí para vocês, tá? Então, olha lá, no dia 23/2, ou melhor, a unidade 1 tem data prevista para 23/2, coloquei um pouco atrasado, por conta de umas decisões que a gente acabou tomando, mas o conteúdo já está disponibilizado, e aqui estou fazendo esse primeiro encontro, me apresentando o conteúdo programático, tá? Então, assim, a primeira unidade, eu vou colocar alguns conteúdos e algumas atividades, eu já coloquei. Tá? Confesso que ainda tenho que colocar para os senhores algo relacionado aos crimes contra a saúde pública. Né? Se eu não estou enganado, eu já coloquei dos crimes contra a família, mas não coloquei ainda dos crimes dos crimes de perigo comum, tá? Desculpa, dos crimes de perigo comum, que vou subir para a plataforma ainda hoje, no mais tardar amanhã. Tá? Vamos lá. No dia 28, ali, ó, no 2, começaríamos a segunda unidade, tá? Com um fórum de discussão. É interessante que esse fórum de discussão seja alimentado pelos senhores, ou seja, vocês efetivamente precisam ler o conteúdo, fazer as questões e, quando surgir a dúvida, entrar no fórum de discussão para que a gente possa conversar a respeito de determinados crimes que não tenham sido facilmente compreendidos pelos senhores. Bem? No conteúdo, a unidade 3, né, começa em abril, conteúdo 3 e atividades, mais um fórum de discussão. Nossa avaliação, a semana da nossa avaliação vai de 24 de abril a dia 29 de abril, tá? Isso é óbvio que a gente vai agendar aqui, né? Não precisamos agendar mesmo, porque as atividades estarão disponibilizadas neste período. Se atende a esse período, para não perder a prova e se prejudicar, né, com relação à nota. E a unidade 4, né, já começa em maio, com alguns conteúdos e também atividades. A unidade 5 também no dia 16 de maio. E a unidade 6 no dia 6 de junho deste ano. Tá? Então, com o último conteúdo. Confesso aos senhores que eu vou precisar que vocês deem mais atenção, um enfoque maior, uma dedicação maior ao estudo das unidades 4, 5 e 6. Bem? Por quê, professor? Porque lá estarão os crimes que são mais recorrentes na vida prática, né? Na vida real mesmo. O que é mais comum você assistir, né, no meio, até nas mídias, você vê toda hora relatos de crime. Você vê mais peculato ou você vê mais bigamia? É óbvio que a gente vê mais, né, recorrente o crime de peculato. Então, por isso que eu preciso que vocês se dediquem mais à leitura, ao estudo, à análise dessa parte final,
eu vou chamar a atenção para vocês isso no momento posterior. Vamos lá. E aí, né, no dia 19/6 a 24/6, isso lá na frente, teremos a segunda semana de avaliação. Espero que vocês sejam cuidadosos para fazer uma boa avaliação, para que não tenha que depois ficar correndo atrás do prejuízo, fazendo uma recuperação ou qualquer coisa do gênero. Tá? Então é isso, pessoal. A primeira apresentação, tá? Meu nome é Henrique, a nossa disciplina é Direito Penal 4, a maioria de vocês já me conhece, quem não me conhece, eu sou professor da instituição desde 2019, quando iniciou o curso de Direito na Faculdade Brasil. Adoro trabalhar aí com vocês na faculdade, tá? Adoro ter vocês lá em companhia nas segundas à noite, às vezes à terça à noite, segunda de manhã. Tá? Então, é isso. Qualquer dúvida também estarei na faculdade. Né? Alguns dias eu estarei por lá, então me encontrando no corredor, pode me parar, professor, eu estou com dúvida nisso, vamos ali analisar essa questão, tá? Pode me chamar que eu estou à disposição dos senhores e das senhoras, sejam todos muito bem-vindos. Tá? E aí, no próximo vídeo, eu já começo a falar um pouco sobre os crimes em espécie da unidade 1. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Não sei qual momento vocês estão assistindo esse vídeo, tá? Mas sejam todos muito bem-vindos. Um forte abraço para vocês.